Colégio Pedro II, ele nasceu de um decreto imperial. Ele foi idealizado pelo ministro Bernardo Pereira de Vasconcelos, o ministro do Império, e esse ministro tinha o ideal de construir no Rio de Janeiro uma escola nos moldes dos colégios de França, dos colégios da época de Napoleão. Foi realmente um fato importante na vida da cidade. O Colégio Pedro II foi realmente um acontecimento. O ato é super simbólico, né? Em 2 de dezembro de 1837, data de aniversário, 2 de dezembro, data de aniversário do imperador. Os professores batiam o sino para avisar que o imperador estava vindo, para arrumar, para todo mundo ficar preparado para esperar o imperador. Ele botou os filhos e os netos dele para estudar também. Quer dizer, é importante, uma homenagem que acaba servindo até de símbolo para o próprio imperador. O Colégio Pedro II foi fundado durante a regência, quando Dom Pedro II era ainda muito jovem para exercer suas funções de imperador. Foi criado por decreto imperial, com a intenção de ser uma instituição referência para as províncias do Império. O ensino provincial estava inteiramente entregue às províncias. O poder central só cuidava do ensino secundário na corte. Professora Maria de Lourdes Mariotto Aidar investigou o ensino secundário no Brasil Império até o momento da queda do regime e estabelecimento da República. Ela resume em 4 palavras como era a educação neste período. Era uma confusão danada, realmente. Uma confusão danada, professora? Mariotto é autora do livro O Ensino Secundário no Brasil Império. Neste livro, ela explica que o ensino secundário estava fragmentado em aulas avulsas à moda das aulas régias e reduzia-se a um punhado de aulas de latim, retórica, filosofia, geometria, francês e comércio, espalhadas pelos 4 cantos do Império. Mariotto diz ainda que a função atribuída aos estudos secundários, encarados durante o Império quase que exclusivamente como canais de acesso aos cursos superiores, os reduziu, de fato, aos preparatórios exigidos para a matrícula nas faculdades. Ela vai explicar melhor. Havia uma série de professores que ensinavam particularmente essas disciplinas, e os colégios também ensinavam essas disciplinas, e todos os interessados, então, cursavam essas disciplinas e iam prestar os exames preparatórios. Aprovados nos exames preparatórios, eles ingressavam nas faculdades. Então, o ensino secundário, durante muito tempo, praticamente se reduziu às disciplinas preparatórias dos cursos jurídicos, de direito e de medicina. Tinha um indivíduo que se declarava professor de inglês ou professor de francês. Então, ele abriu um cursinho e dava aula de francês. Se ele realmente conseguisse que os seus alunos fossem aprovados em francês nos preparatórios, ele tinha uma enxurrada de candidatos a fazer o curso. E esse curso não tinha duração fixa. Ele dava aula de francês e preparava para os exames parcelados e preparatórios. Alguns estudavam alguns meses, outros estudavam um ano. Tudo dependia da capacidade do indivíduo de ensinar e do outro de aprender. Sabia-se, por exemplo, na corte, que fulano de tal era ótimo professor disso, que o Beltrano de tal era ótimo professor daquilo. O Arquivo do Estado de São Paulo, que guarda exemplares de jornais editados durante o Império, tem exemplos dessa história que a professora Mariotto está contando. Houve um tempo em que se divulgou dos aprovados quais eram as escolas em que eles tinham se habilitado. Então, isso foi uma propaganda incrível, né, para eles. Este anúncio do Diário do Rio de Janeiro de 1871, por exemplo, mostra o desempenho de 5 dos alunos do professor padre doutor José Maria da Trindade, que se inscreveram para o exame preparatório de filosofia. Um não compareceu à prova, outro foi reprovado na prova escrita. O aluno Arthur Greenhalgh foi aprovado plenamente. E os alunos Francisco Damas da Costa Júnior e Francisco de Queiroz Coutinho Matoso Câmara Filho foram apenas aprovados, sem o plenamente. O resultado parece colocar o padre professor numa boa posição. Esse era o objetivo de todo mundo, era ingressar nos cursos superiores. Para ingressar no ensino superior, os alunos do século XIX deveriam: a. Estudar matérias específicas para fazer os exames preparatórios parcelados. B. O estudante poderia fazer um exame por vez. O conjunto de aprovação desses exames parcelados lhe garantia um ingresso na faculdade escolhida. C. Os exames eram feitos por uma bancada examinadora. D.
Os estudos poderiam ser feitos em escolas particulares ou através de um professor particular na chamada aula avulsa. Iam juntando os preparatórios, ou seja, ele estava bem em francês, ele fazia o exame de francês. Cada exame valia durante 2 anos, depois tinha que refazer. Então eles tinham que fazer todos os que estavam faltando naquele prazo. O pessoal procurava devorar aqueles conhecimentos e ia prestar os exames. E o ensino se reduzia a isso, ou seja, era muito pobre. Foi nesse contexto que nasceu o Colégio Pedro II. Era o colégio que realmente merecia a designação de colégio padrão. Quando se pensava em resolver o problema no ensino das províncias, se pensava em equiparar os estabelecimentos provinciais ao Colégio Pedro II. Ele é um secundário seriado, de 7 anos. Né? Você tem primeiro ano, segundo ano, e todo o sistema de seleção, de avaliação, etc., para você então concluir. José Gonçalves Gondra, doutor em História da Educação pela USP, é professor de História da Educação na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Gondra também estuda a educação brasileira no período imperial. Tem uma ação do Estado, né, na criação de um secundário oficial. Né? E por que isso é importante? Porque ele vai definir quem são os professores, quais são os saberes, a ordem desses saberes, a hierarquia desses saberes, o tempo de duração dessa escola, que é a escola de passagem. Né? É a escola de passagem entre essa escolarização elementar, do ensino das primeiras letras, e o ensino superior. Nós podemos imaginar, através dos livros didáticos, que as aulas seguiam um padrão, vamos dizer assim, enciclopédico, conteudista, porque eles tinham uma carga horária, né, de disciplinas e um ritmo de estudo bastante puxado. Que a gente custa acreditar como é que eles conseguiam, em um ano letivo, aprender tudo isso. Ele também é um currículo com uma preocupação muito grande com as ciências. A própria história, com base numa metodologia científica, imbricada com a geografia. A história do Brasil fazia parte do conteúdo de História Universal. Os alunos aprendiam a chamada história mestra da vida. O passado é o que importa, o passado serve de exemplo para o presente. Era a história dos heróis, os heróis da antiguidade, os heróis que deveriam trazer exemplos de coragem, de dignidade para os jovens alunos. Acho que é importante dizer que esses professores que davam aula ao longo do Império, não havia a formação para professor. Então, na verdade, eram homens conhecidos por serem muito letrados, muito estudiosos. Então, eram médicos, advogados, que eram conhecidos no ambiente palaciano. É um ensino secundário oficial, mas ele não é gratuito. Inclusive tem uma denúncia, eu considero uma denúncia do Joaquim Manuel de Macedo, né, que é um homem da literatura, um homem da política, também era professor do Colégio Pedro II, né, e ele vai dizer como que o colégio traiu, né, o compromisso que ele havia assumido em assegurar 20 vagas para crianças pobres, né, e crianças órfãs, enfim. Ele vai dizer que essas vagas eram todas negociadas com os homens da política que pediam as vagas para os seus afilhados. Então, assim, é isso. Ele não atende a população pobre, porque o menino pobre está, enfim, associado ao mundo do trabalho, enfim. Então, de fato, não frequenta o Pedro II. Seria o local onde a elite brasileira, os jovens, teriam toda uma formação com uma base europeia, né, inspirada nesses colégios franceses, e aí estariam se formando essa ideia de identidade nacional, né? Essa ideia de nação brasileira. Neste quesito de formar elites e dirigentes, o Colégio Imperial da Corte tinha pelo menos um forte concorrente. Nesse prédio funcionou um colégio de ensino secundário do século XIX, chamado